Vamos falar de saúde, da saúde emocional das crianças. Negligenciar a saúde emocional dessas crianças pode trazer consequências sérias na vida adulta. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Thelma Matos, ela que é psicóloga. Bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Saúde emocional das crianças. Geralmente a gente fala muito dos adultos, né? E esquece dessa saúde lá no início da vida, na infância. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto para gente. Realmente é um assunto que muitas vezes é negligenciado porque entende-se que a criança, ela não, por ter pouco tempo de vida, ela ainda não desenvolveu essas emoções, não passa por problemas, né, não passa por nenhuma dificuldade, mas na verdade isso é um equívoco, né? A educação emocional, ela começa desde a infância, desde pequenininho, porque é algo inato. Então, a gente já nasce sentindo emoções e é importante educar essa criança para que ela possa se expressar da maneira correta e ter um desenvolvimento emocional até a vida adulta que seja tranquilo, né, e responsável. Essa criança, ela consegue identificar emoções ou diferenciá-las? Por exemplo, está com raiva, isso é raiva. Está sentindo outro sentimento, isso é outro sentimento. Ela consegue identificar? Ainda não. Enquanto criança, ela não consegue, ela sente, porém expressa-se de formas muitas vezes equivocadas, né, por não conseguir entender. Então é onde entra o papel do adulto, né, ensinar para essa criança o que ela está sentindo, psicoeducar essa criança de maneira correta para que ela entenda o que sente e não veja a emoção como algo errado, mas sim algo que faz parte do ser humano e que ela precisa apenas identificar e saber lidar com ela. Você tocou num ponto importante que é educar essa criança, mas o difícil é esse adulto identificar e educar da forma correta. Muitos pais acabam limitando os filhos, quando é um menino, você não pode chorar, homem não chora. Como é que é essa educação? Então, primeiro, fazer com que a criança compreenda que sentir emoções é algo super normal, tanto menino quanto menina, né? Independente ali do sexo da criança. Mas sentir emoções é normal, inclusive eu costumo dizer que sentir é estar vivo, né? Quem está vivo sente o tempo inteiro e é muito normal que a gente tenha esses sentimentos, mas é importante que essa família converse, que dê abertura para essa criança, para ela conseguir se expressar de forma genuína, porque repreender essa emoção pode trazer consequências seríssimas durante a vida adulta. Então, vai ser um adulto que vai esconder o que está sentindo e direcionar essa emoção de forma errada, como a gente vê muitos adultos que não conseguem expressar o que sente e acabam descontando talvez na violência, no alcoolismo. Então, é muito sério essa educação emocional desde a infância, para que a criança cresça sabendo o que fazer com elas, nomear e não achar que está errado por sentir. Às vezes a gente tem pais muito atarefados, né, que não tem aquele tempo todo de estar com aquelas crianças e acaba intimidando. Não, não faça isso, não trate isso dessa forma e não tem toda essa educação, como você bem colocou, que traz sérias consequências lá na vida adulta. Sim. Quando eu percebo que eu preciso de uma ajuda, de uma psicóloga ali no meio para lidar com isso? Geralmente as crianças elas começam a expressar alguns comportamentos, porque as emoções a gente consegue expressar elas de forma através do comportamento, né? E muitos deles podem ser muitas birras, né? Que os pais chamam de birras. Às vezes é a criança que não está sabendo expressar o que ela está sentindo. Ela não consegue nomear, ela não consegue se comunicar da forma que deveria, que seria o mais apropriado. Então, ela começa a se isolar também, um isolamento social, um sono desregulado também é um sinal para se ter atenção. A recusa escolar, muitas vezes pode ser algo que aconteceu na escola. A criança não consegue nomear, não teve uma devida atenção àquilo, então ela vai começar a evitar a escola, ela vai começar a se isolar, ela vai começar a ter muitas crises de choro. E já é um alerta ali para a gente entender que tem alguma coisa emocional acontecendo, que precisa de uma atenção. E muitas vezes esses pais, por não terem muito tempo ou não saberem direito o manejo, vão precisar de um profissional ali para ajudar, porque dentro da clínica infantil, psicológica infantil, atuamos exatamente nisso, nessa educação emocional, com recursos lúdicos, mostrando para aquela criança que sentir é importante, que ela pode sentir, não tem nada de errado com os sentimentos, o que ela precisa, inclusive, é treinar e aprender a lidar direito com essas emoções.
Quais as dicas que você traz para esses pais que estão lidando com crianças que não sabem lidar diretamente com as emoções e não entendem de fato o que estão passando dentro de casa hoje? Bom, eu falo muito da escuta, né? Dar espaço para que essa criança se expresse e fale aquilo que ela está sentindo de forma genuína. Porque muitas vezes elas têm vontade de conversar, mas têm medo de serem repreendidas, né? De alguma forma não serem acolhidas. Então a minha dica é que acolham os filhos de vocês, né? Proporcione um ambiente para que ele tenha segurança e possa expressar isso. Tem muitos recursos lúdicos que os pais podem ter também. Os filmes, Divertidamente, eles ajudam muito nessa questão. Livrinhos infantis. Mas eu acho que o principal mesmo é a criança ter essa abertura, para ela saber que ela vai conversar com esse pai, com essa mãe, e ela vai ser acolhida e não repreendida, para que ela possa ser devidamente orientada. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigada a você.